pessoal, tudo bom com vocês? Vou dar continuidade aqui hoje à leitura de A Vida Secreta dos Escritores, do autor Guilherme Musso, tá? Que foi o livro escolhido aqui para o desafio literário do mês de março. Com a ajuda de vocês, claro, né? Não se esquece que ao final do vídeo vocês têm as 3 opções para o mês que vem. Você já pode ir votando, já pode ir me ajudar a escolher, tá bom? Deixa aqui embaixo nos comentários, hashtag o nome do livro que você prefere, tá bom? Lá nas redes sociais também eu já tô lá com as enquetes lá, então você pode responder tanto aqui quanto lá, enfim, quantas vezes você quiser para dar aquela força e a gente decidir qual vai ser o próximo livro aqui do Desafio Literário, tá bom? Meu muito obrigada para você que acompanha o meu trabalho aqui no YouTube e que me dá essa força sempre que eu peço, né? Enfim, é bem legal. E não esquece de compartilhar, tá bom, com seus amigos, que nós já estamos, né, já iniciamos a leitura de mais um livro aqui. E também não esquece de deixar o seu like e de se inscrever se ainda não for inscrito e ativar as notificações, tá bom? Assim o YouTube te avisa sempre que tiver vídeo novo, tá? Deixo aqui também na descrição o link para você adquirir esse livro aqui, tá bom? Nessa edição lindona aqui, ó, lá na Amazon. E comprando com o meu link da Amazon, você me dá uma força, né? Um pequena comissãozinha que eu recebo, mas que já me ajuda muito. Deixo também aqui na descrição um link para você comprar o que você quiser na Amazon, tá bom? Então, bora lá dar sequência aqui na leitura. Hoje nós vamos ler os capítulos 4 e 5, tá bom? E recapitulando a história que a gente tem o Rafael, né, que ele é um aspirante aí a escritor, e ele é fascinado, né, ele é louco pelo escritor Nathan Fowles. E o Nathan, ele decidiu sair, né, decidiu se afastar do mundo literário, e o Rafael foi atrás para saber o que aconteceu e tal, porque ele queria também pegar umas dicas com ele, né. E vocês lembram, né, que bem no início da história aqui, ele descreve pra gente que ele foi atrás, quase levou um tiro, enfim, acabou, né, dando um problema no tornozelo do Nathan, quando ele jogou a mochila, bateu ali e tal, ele ficou ruim. O cachorro do Nathan acabou fugindo, se perdendo, daí apareceu uma jornalista lá para devolver o cachorro para ele, enfim, a gente já viu bastante ação acontecendo aqui, e também um corpo que apareceu na praia, né, suposto assassinato aí, enfim, um crime que aconteceu na ilha de Belmont. Então a gente tem aqui várias questões para ser respondidas, né? Então vamos ver aqui hoje, nos capítulos 4 e 5, o que vai acontecer, tá? A gente tem o nosso protagonista, né? Um dos protagonistas aqui, o Rafael. Ele começou a trabalhar na Rosa Escarlate, né? Que é a livraria lá da ilha de Belmont. E o dono da livraria já falou que quer vender, que não quer saber. E o Rafael tá lá, tentando incentivar, né? O dono da livraria a não fazer isso. Ele deu uma reformulada no local, enfim, deu uma mudada né, os ares ali, para ver se consegue melhorar, né? Mas vamos ver se ele consegue mudar a cabeça, né? Daquela né, usar da persuasão para fazer o dono da livraria desistir de vender a livraria, né? Enfim, vamos lá. Capítulo 4, gente, se chama Entrevistar um Escritor. O entrevistador faz perguntas interessantes para ele mesmo, desinteressantes para você. De suas respostas, ele só utiliza as que lhe convêm, e ele as traduz para o seu próprio vocabulário, para a sua maneira de pensar. Quem disse isso foi a Milan, ou o Milan, não sei, Kundera. Terça-feira, 9 de outubro de 2018. Desde que me mudei para Belmont, adquiri o hábito de sair da cama com o nascer do sol. Depois de uma ducha rápida, eu ia ao encontro de Albert, que tomava o café da manhã na praça do vilarejo, no terraço do Café Forte ou do Flores do Malte. O livreiro tinha uma personalidade instável, ora taciturno e fechado,
ora extrovertido e conversador. Mas acho que gostava de mim, pelo menos o suficiente para me convidar à sua mesa todas as manhãs e para me oferecer um chá e torradas, com geleia de figo, vendidas aos turistas a preço de caviar. As geleias vovó Françoise, as mais orgânicas, feitas em tachos e cheias de 9 horas, eram um dos tesouros da ilha. Bom dia, Sr. Aldebert. O livreiro ergueu os olhos no jornal e me cumprimentou com um grunhido preocupado. Desde a véspera, uma agitação febril sacudia os insulares. A descoberta do corpo da mulher pregado ao mais antigo eucalipto da ilha deixara a população em choque. Fiquei sabendo que aquela árvore, apelidada de A Imortal, se tornara com o passar dos anos o símbolo da unidade da ilha. A encenação não podia ser fruto do acaso. Portanto, e as circunstâncias da morte deixavam todos estupefatos. Mas o que aumentara a consternação da população fora a decisão do prefeito marítimo de instaurar um bloqueio à ilha para facilitar as investigações. A balsa fora retida no porto de Saint-Gilles-les-Roses e a guarda costeira recebera ordens de patrulhar e interceptar os barcos particulares que tentassem efetuar a travessia num sentido ou no outro. Concretamente, ninguém podia deixar a ilha e ninguém podia entrar nela. A medida imposta pelo continente havia irritado todos os belmonteses, que não aceitavam perder o controle do seu destino coletivo. Esse crime foi um golpe terrível à ilha. Exasperou-se Aldebert, fechando seu exemplar do Van Martin. Era a edição noturna da véspera, que chegara com o último ferry-boat autorizado. Sentei-me e passei os olhos pela capa e pela manchete A Ilha Negra. Uma discreta alusão a uma aventura de Tintim. Vamos ver o que a investigação consegue descobrir. O que quer que ela descubra? Exclamou o livreiro. Uma mulher foi torturada até a morte antes de ser pregada à imortal. Um louco está solto na ilha. Fiz uma careta, mas pensei comigo mesmo que Aldebert não estava totalmente errado. Devorei a minha torrada percorrendo o antigo jornal, sem descobrir grande coisa, e depois peguei o celular para buscar informações mais recentes. Eu havia descoberto, na véspera, o Twitter de um certo Laurent Lafaurie, jornalista da região parisiense, que estava em Belmont para visitar a mãe. O sujeito não era grande coisa. Havia feito algumas matérias para os sites do Lobs e da Marianne, antes de se tornar community manager de um grupo de emissoras de rádio. O histórico de sua conta era um exemplo perfeito daquilo que o pseudo-jornalismo 2.0 podia produzir de pior. Matérias indecentes, manchetes sensacionalistas, brigas, proclamações do fim dos tempos, piadas de mau gosto, retweets sistemáticos de vídeos ansiogênicos e de tudo que pudesse puxar a inteligência para baixo e despertar os piores instintos, alimentar os medos e as fantasias. O bom e velho propagador de fake news e de histórias que flertavam com a teoria da conspiração, sempre muito bem protegido atrás de sua tela. Com o bloqueio, Lafaurie tinha agora o privilégio de ser o único jornalista presente na ilha, e fazia algumas horas que ele tirava proveito da situação. Havia participado ao vivo do jornal da France 2 na televisão e sua fotografia aparecera em todos os jornais, em todos os canais de notícia. É um filho da mãe. Quando o perfil do jornalista apareceu na tela do meu celular, Aldebert começou a enchê-lo de injúrias. Na noite anterior, no Jornal das 8, Lafaurie havia insinuado que os moradores da ilha escondiam segredos vergonhosos por trás dos paredões de suas casas luxuosas, e que a lei do silêncio nunca seria rompida ali porque os Gallinari, verdadeiros Don Corleone, reinavam por meio do medo e do dinheiro. Se continuasse assim, Laurent Lafaurie não tardaria a se tornar a persona non grata em Belmont. A mediatização da ilha, naquele contexto tão sinistro, era engolida com dificuldade pelos residentes, que há muitos anos tinham a busca por discrição inscrita em seus genes. No Twitter, o sujeito piorava ainda mais as coisas, publicando informações confidenciais, aparentemente confiáveis, repassadas a eles por policiais ou por agentes da lei.
Eu era contra esse tipo de jornalismo que, alegando divulgar notícias, prejudicava o caráter confidencial das investigações. Mas também estava suficientemente curioso para colocar a minha indignação momentaneamente de lado. O último tweet de Lafaurie fora publicado havia menos de meia hora. Era um link para o seu blog. Cliquei e cheguei a um artigo que fazia uma síntese das últimas descobertas da investigação. Segundo o jornalista, a vítima ainda não fora identificada. Falso ou não, o texto acabava com um furo explosivo. Quando fora pregado ao tronco do gigantesco eucalipto, o corpo estava congelado. Portanto, não era impossível que sua morte datasse de várias semanas. Precisei ler essa frase mais de uma vez para ver se tinha entendido bem. E Aldebert, que se levantara para ler o artigo por cima do meu ombro, se deixou cair na cadeira, assombrado. Enquanto os moradores de Belmont acordavam, a ilha parecia entrar em outra realidade. Nathan Follows acordou de bom humor, o que não acontecia havia muito tempo. Tinha dormido tarde e tomou café da manhã com calma. Ficou 1 hora no terraço, fumando e ouvindo velhos vinis do Glenn Gould. Na 5ª música, perguntou-se quase em voz alta de onde vinha aquela alegria. Ele demorou um pouco para admitir que a única coisa que podia explicar seu estado de espírito era a lembrança de Matilde Money. Sua presença ainda pairava um pouco no ar. Um brilho, uma luz poética, um toque de perfume, algo fugaz e inapreensível, que logo se evaporaria, mas que ele queria saborear até a última gota. Por volta das 11 horas, seu humor começou a mudar. A leveza do despertar seguiu-se consciência de que ele provavelmente nunca mais veria Matilde. A consciência de que não importava o que ele mesmo dissesse, às vezes a solidão era um peso. E depois do meio-dia, ele decidiu parar com aquelas infantilidades, aqueles impulsos adolescentes, e parabenizou-se por manter-se afastado daquela mulher. Ele não podia ceder, não tinha esse direito. No entanto, autorizou-se a repassar mentalmente o encontro da véspera. Um ponto o havia intrigado, um detalhe significativo que ele deveria verificar. Ele ligou para Jasper Van Wyck em Manhattan. Depois de vários toques, o agente literário atendeu com uma voz pastosa. Eram 6 da manhã em Nova York e Jasper ainda estava na cama. Follows pediu-lhe que fizesse uma busca nos artigos que Matilde Money escrevera para o Le Temps nos últimos tempos. O que está procurando exatamente? Não sei. Tudo o que puder ter, de perto ou de longe, alguma relação comigo ou com os meus livros. Está bem, mas pode demorar um pouco. Mais alguma coisa? Eu gostaria que você descobrisse por onde anda a diretora da Mediateca da Casa do Adolescente de 1998. Que casa é essa? Uma instituição médica para adolescentes vinculada ao Hospital Cochin. Você sabe o nome dessa bibliotecária? Não, não consigo lembrar. Pode fazer isso agora mesmo? Está bem. Ligo assim que tiver descoberto alguma coisa. Follows desligou e foi até a cozinha preparar um café. Enquanto desgostava seu expresso, fez um esforço de memória. Localizada perto da Port Royal, a casa do adolescente atendia pacientes que sofriam principalmente de distúrbios alimentares, depressão, fobia escolar e ansiedade. Alguns ficavam hospitalizados em tempo integral e outros durante o dia. Follows visitara o local 2 ou 3 vezes para conversar com os pacientes, a maioria do sexo feminino. Uma conferência, uma sessão de perguntas e respostas, uma pequena oficina de escrita. Ele não se lembrava de nenhum nome ou rosto, mas de uma impressão geral muito positiva. Leitoras atentas, conversas enriquecedoras e perguntas que costumavam chegar ao nervo da questão. Quando terminou a xícara de café, o telefone tocou. Jasper não procrastinara. Graças ao LinkedIn, foi fácil encontrar a diretora da Mediateca, Sabina Benoit. Isso mesmo, agora lembrei. Ela ficou na casa do adolescente até 2012. Desde então, trabalha no interior, para a rede Biblioteca para Todos. Segundo as informações mais recentes, disponíveis online, ela está na Dordogne no momento, na cidade de Trelisac. Quer um número de telefone?
Fowles anotou as coordenadas e ligou para Sabina Benoit na mesma hora. A bibliotecária ficou tão surpresa quanto maravilhada de ouvir a sua voz ao telefone. Fowles lembrava mais de seu porte do que de seu rosto. Uma morena alta e dinâmica, de cabelos curtos e cordialidade contagiosa. Ele a conhecera no Salão do Livro de Paris e se deixara convencer por seu convite de falar com seus pacientes. Estou escrevendo minhas memórias, ele começou, e precisaria de Suas memórias? Acha mesmo que eu vou acreditar, Nathan? Ela o interrompeu, rindo. No fim das contas, achou melhor ser sincero. Estou buscando informações sobre uma paciente da casa do adolescente. Uma jovem que teria participado de uma das minhas conferências. Uma certa Mathilde Money. O nome não me diz nada, respondeu Sabina, depois de um momento de reflexão. Mas a minha memória piorou com os anos. Estamos todos na mesma. Eu gostaria de saber por que Mathilde Money estava hospitalizada. Eu não tenho mais acesso a esse tipo de informação e mesmo que... Vamos, Sabina. Você sem dúvida ainda tem alguns contatos. Faça por mim. Preciso dessa ajuda, por favor. É importante. Vou tentar, mas não garanto nada. Fowles desligou e foi para a biblioteca. Demorou um pouco antes de pegar um exemplar de Lotterley Strange. Era uma primeira edição, a primeira vendida nas livrarias no outono de 1993. Com a palma da mão limpou a poeira da capa que mostrava seu quadro preferido. Menina na Bola, um Picasso sublime do período rosa. O próprio Fowles, na época, havia elaborado aquela capa, uma colagem que propusera ao editor. E este último acreditava tão pouco no livro que a aceitara. A primeira edição de Lotterley não chegara aos 5.000 exemplares. O livro não tivera repercussão na imprensa e não se podia dizer que os livreiros os respeitassem, embora tivessem acabado seguindo a onda. Ele devia sua salvação ao boca a boca entusiasmado aos leitores. Na maioria das vezes, garotas como Mathilde Money, que se reconheciam na personagem principal, é preciso dizer que a história do livro se prestava a isso. Ela narrava, no intervalo de um final de semana, as idas e vindas de Lotterley, uma jovem interna de um hospital psiquiátrico. Esse cenário era o ponto de partida para a descrição de uma verdadeira galeria de personagens que frequentavam o hospital. Pouco a pouco, o romance subira nas listas de mais vendidos, alcançando a invejada condição de fenômeno literário. Os que o haviam esnobado no início se apressaram a pegar o bonde andando. O romance foi lido por jovens, velhos, intelectuais, professores, alunos, pessoas que liam muito, pessoas que não liam nada. Todos tinham uma opinião sobre Lotterley Strange e faziam o livro dizer coisas que ele não dizia. Esse era o grande mal-entendido. Com o passar dos anos, esse processo se ampliou e Lotterley se tornou uma espécie de clássico da literatura para o grande público. Teses foram escritas sobre o livro, que era encontrado tanto em livrarias e aeroportos quanto em estantes de supermercado. Às vezes até nas prateleiras de autoajuda, o que exasperava o autor. Até que o inevitável aconteceu. Antes mesmo de parar de escrever, Fowles começou a detestar o romance, a ponto de não suportar que o mencionassem em sua presença, pois tinha a impressão de ser prisioneiro do seu próprio livro. A campainha do portão tirou o escritor de seus devaneios. Ele guardou o livro e olhou para a tela com as imagens das câmeras de segurança. Era o Dr. Sicard, para finalmente tirar o gesso. Ele tinha quase esquecido. A liberdade batia à porta. O assassinato de Tristana Beach. Os clientes da livraria, os turistas, os moradores da ilha que passavam pela praça, ninguém falava de outra coisa. Desde o início da tarde eu recebia curiosos na Rosa Escarlate. Poucos clientes de verdade. Pessoas que entravam na livraria para trocar uma ideia. Algumas para compartilhar temores, outras para saciar sua curiosidade mórbida. Eu tinha ligado meu MacBook em cima do balcão. O Wi-Fi da loja era bastante rápido, mas caía com frequência, o que me obrigava a subir ao primeiro andar para reiniciar o modem. Meu navegador estava aberto no Twitter de Laurent Lafaurie, que tinha acabado de atualizar o seu blog. Segundo ele, a polícia conseguira identificar a vítima.
era uma mulher de 38 anos, uma certa Apolline Chapuis, distribuidora de vinhos que morava no bairro de Chantrons, em Bordeaux. Os primeiros testemunhos assinalavam sua presença no porto de Saint-Jules-les-Roses, no dia 20 de agosto passado, e alguns passageiros tinham cruzado com ela no ferry-boat naquele dia, mas os investigadores ainda tentavam descobrir o que ela viera fazer na ilha. Uma das hipóteses era que alguém atraíra Apolline Chapuis até Belmont para sequestrá-la, matá-la e conservar o seu corpo numa câmara fria ou num congelador. O artigo do jornalista terminava com um boato extravagante. Havia uma onda de buscas policiais a todas as casas da ilha para localizar o lugar onde a vítima fora mantida. Consultei o calendário dos Correios, ilustrado com um retrato icônico de Arthur Rimbaud por Carjat, que Aldebert colocara atrás da tela do seu PC. Se as fontes do jornalista fossem confiáveis, Apolline Chapuis havia desembarcado na ilha 3 semanas antes de mim, e naquele final de agosto, em um verdadeiro dilúvio caíra sobre o Mediterrâneo. Maquinalmente digitei seu nome no buscador. Em alguns cliques cheguei ao site da distribuidora de Apolline Chapuis. Ela não era exatamente uma distribuidora de vinhos, como dissera Lafaurie. Trabalhava no setor de vitícola, sem dúvida. Mas seu ramo era o mais comercial e o marketing. Muito ativa no exterior, sua pequena empresa se dedicava à venda de vinhos prestigiosos a hotéis e restaurantes, bem como a constituir adegas para clientes ricos. A aba Quem Somos do site apresentava o currículo de sua fundadora e se detinha sobre os grandes marcos de sua trajetória. Nascimento em Paris, numa família que tinha cotas de vários vinhedos bordelenses, mestrado em Direito da Vinha e do Vinho, na Universidade de Bordeaux, diploma nacional de enóloga, concedido pelo Instituto Nacional de Estudos Superiores Agronômicos de Montpellier. Apolline havia trabalhado em Londres e em Hong Kong, antes de criar sua pequena empresa de consultoria. Sua fotografia em preto e branco revelava uma silhueta atraente para os que gostam das loiras altas de rosto melancólico. O que estaria fazendo na ilha? Viera a trabalho? Era provável que sim. A vinicultura fora implantada havia tempo em Belmont. Como em Porquerolles, os vinhedos visavam originalmente servir de guarda-fogo em caso de incêndio. Agora, vários domínios vitícolas da ilha produziam côtés de Provence absolutamente honesto. A maior vinícola que fazia o orgulho e o renome de Belmont pertencia aos Gallinari. No início dos anos 2000, o ramo corso da família plantara cepas raras num terreno argiloso e calcário. Embora no início todos os considerassem loucos, o vinho branco se produziam. O famoso Terra del Pine, com 20.000 garrafas por ano, passara a gozar de certa reputação e figurava na carta dos vinhos dos melhores restaurantes do mundo. Desde que estava na ilha, eu tinha tido diversas ocasiões de experimentar aquele néctar. Era um branco seco, delicado e frutado, com notas de flores e bergamota. Todo o processo de fabricação seguia as leis da biodinâmica e se beneficiava do clima clemente da ilha. Voltei a mergulhar no computador para reler o artigo de Lafaurie, e pela primeira vez na vida senti-me um detetive dentro de um verdadeiro romance policial. E como, sempre que vivia algo interessante, senti vontade de cristalizar aquela experiência na escrita de um romance. Imagens inquietantes e misteriosas começaram a tomar forma em minha mente. Uma ilha mediterrânea paralisada por um bloqueio, o cadáver congelado de uma jovem, um escritor famoso enclausurado há 20 anos na própria casa. Abri um novo documento e comecei a digitar as primeiras linhas de um texto. Capítulo 1. Terça-feira, 11 de setembro de 2018. O vento fazia as velas baterem, sob um céu esplendoroso. O veleiro havia deixado a costa do Var depois das 13 horas e navegava a uma velocidade de 5 nós na direção da ilha Belmont. Junto ao posto de pilotagem, sentado ao lado do skipper, eu me deixava inebriar pelas promessas do alto mar. Totalmente entregue à contemplação da limalha
dourada que cintilava sobre o Mediterrâneo. O sol declinava na linha do horizonte, estreando o céu com faixas alaranjadas. De volta de uma caminhada com o cachorro, Fowles arrastava a pata. Bancara o esperto e não seguira os conselhos do médico. Logo depois que Sicard, o livrado do gesso, saíra com Bronco sem levar a bengala ou tomar qualquer precaução. Agora pagava o preço. Estava sem fôlego, o tornozelo parecia rígido e todos os seus músculos estavam doloridos. Assim que entrou na sala, Fowles se deixou cair no sofá de frente para o mar e tomou um anti-inflamatório. Ele fechou os olhos por alguns segundos, tentando recuperar o fôlego, enquanto o Golden Retriever lambia sua mão. Estava quase pegando no sono quando a campainha do portão o fez erguer o tronco. O escritor se levantou, apoiando-se no braço do sofá, e mancou até o monitor de segurança. O rosto luminoso de Matilde Money apareceu na tela. Nathan levou um susto. O que ela estava fazendo ali? Em sua mente, aquela nova visita soava tanto como uma esperança quanto uma ameaça. Se Matilde Money voltara, devia ter algo em mente. O que fazer? Não atender? Ele afastaria o perigo a curto prazo, mas não identificaria sua natureza. Fowles abriu o portão sem responder o interfone. Seu coração se acalmou e, passada a surpresa, ele decidiu tirar tudo a limpo. Estava disposto a enfrentar Matilde, precisava dissuadi-la de se meter em sua vida. E era o que faria, mas com delicadeza. Como na véspera, saiu para esperá-la à porta, apoiado no marco. Bronco a seus pés, viu a picape se aproximar, levantando nuvens de poeira. A jovem desligou o carro à frente da entrada e puxou o freio de mão. Bateu a porta e ficou parada à frente por um instante. Usava um vestido floreado, de manga curta e gola alta, cotelê. Os últimos raios de sol batiam em suas botas de salto em couro mostarda. Pelo olhar que ela lançou, Fowles teve duas certezas. Primeira, Matilde Money não estava na ilha por acaso. Ela estava em Belmont, apenas para descobrir o seu segredo. Segundo, Matilde não tinha a menor ideia do que podia ser aquele segredo. Vejo que tirou o gesso. Consegue me ajudar? Ela pediu, começando a tirar os sacos de papel pardo do bagageiro. O que é isso? Fiz compras para você. Seus armários estão vazios, como me disse ontem. Fowles não se mexeu. Não estou precisando de assistência domiciliar. Posso muito bem fazer minhas compras sozinho. De onde estava, ele sentiu o perfume de Matilde. Aromas cristalinos de menta, de frutas cítricas e de roupa limpa que se misturavam aos da floresta. Ah, não pense que eu estou fazendo isso de graça. Quero apenas esclarecer essa história. Bem, vai me ajudar ou não? Que história? Perguntou Fowles, pegando os sacos restantes. Essa é a história de vitela ao molho branco. Fowles pensou ter ouvido errado, mas Matilde continuou. Em nossa última entrevista, você se vangloria de saber fazer uma vitela divina. Ótimo, porque eu adoro vitela ao molho branco. Imaginei a vegetariana. Nem um pouco. Comprei todos os ingredientes. Não tem mais desculpa para não me convidar para o jantar. Fowles viu que ela não estava brincando. Ele não havia previsto aquilo, mas se convenceu de que ela estava no comando da situação e fez um sinal para que Matilde entrasse. Como se estivesse em casa, a jovem colocou os sacos em cima da mesa da sala, pendurou a jaqueta de couro no cabideiro e abriu uma garrafa de corona que foi bebericar com tranquilidade no terraço, admirando o pôr-do-sol. Sozinho na cozinha, Fowles guardou as compras e se pôs ao trabalho com um ar falsamente despreocupado. Aquela história de vitela ao molho branco era uma bobagem. Uma fanfarrice que ele dissera para se livrar da pergunta de um jornalista. Quando lhe faziam perguntas sobre sua vida pessoal, ele colocava em prática o seguinte conselho de Ítalo Galvino. Não responda ou minta. Mas Fowles não se esquivou. Escolheu os ingredientes que precisava e guardou os demais, apoiando-se o mínimo possível na perna dolorida. Numa prateleira, encontrou uma panela com fundo esmaltado que não usava havia séculos e colocou o óleo de oliva para aquecer. E depois pegou uma tábua e começou a cortar os pedaços de vitela e de pernil. Cortou o alho e a salsinha, misturou a carne que fritava, acrescentou uma colher de farinha e um grande copo de vinho branco antes de cobrir tudo com o caldo quente. Agora, pelo que ele se lembrava, era preciso deixar tudo cozinhar por 1 hora. Ele olhou para a sala. A noite havia chegado e Matilde entrara para se aquecer. Ela colocara um velho vinil dos
Yardbirds e examinava a biblioteca. Na adega ao lado da geladeira, Fowles escolheu um Saint Julien que abriu com calma antes de ir ao encontro de Matilde. Meio fria sua casa, ela observou. Eu não me oporia a um foguinho. Como quiser. Fowles se dirigiu às prateleiras metálicas que guardavam a lenha. Pegou gravetos e toras e acendeu um fogo na lareira suspensa no centro da peça. Sempre perambulando, Matilde entreabriu o cofre preso à parede ao lado do estoque de lenha, descobrindo a espingarda que ele abrigava. Então não é uma lenda, você realmente atira nas pessoas que vêm incomodá-lo? Sim, e considere-se feliz por ter escapado. Ela observou a arma com atenção. A coronha e o cabo eram de nogueira encerada. O cano era de aço polido. Entre os reflexos azulados do corpo da espingarda, meios aos arabescos, uma espécie de cabeça de Lúcifer a encarava com um ar ameaçador. É o diabo? Ela perguntou. Não, é o Cuscedra, um dragão fêmea do folclore albanês. Encantador. Ele tocou o ombro dela para afastá-la das prateleiras e levá-la para perto da lareira, onde serviu-lhe uma taça de vinho. Eles brindaram e provaram St. Julien's em silêncio. Um Grund La Rose, 1982. Você não está para brincadeira. Ela aprovou. Ela se sentou na poltrona de couro ao lado do sofá, acendeu um cigarro e brincou com o Bronco. Fowles voltou para a cozinha, conferiu a vitela e incorporou azeitonas sem caroço e cogumelos ao molho. Fez arroz, colocou 2 pratos e talheres na mesa da sala de jantar. E ao fim do cozimento acrescentou à carne o suco de um limão misturado à gema de um ovo. Está na mesa, ele disse, levando a vitela. Antes de ir ao seu encontro, ela colocou um novo vinil do toca-discos, a trilha do filme O Velho Fuzil. Fowles viu-a estalar os dedos ao ritmo da melodia de François de Holbach, enquanto Bronco corria ao seu redor. Uma cena bonita. Matilde era bonita. Teria sido fácil entregar-se ao momento, mas ele sabia que tudo aquilo não passava de um jogo entre 2 pessoas que pensavam manipular uma a outra. Fowles adivinhava que aquele não era um jogo inocente, e ele se arriscara a deixar a raposa entrar no galinheiro. Ninguém jamais se aproximara tanto do segredo que ele escondia havia 20 anos. A vitela estava boa, pelo menos eles a comeram com gosto. Fowles tinha perdido o hábito de falar, mas o jantar foi agradável graças ao humor e à vivacidade de Matilde, que tinha teorias a respeito de tudo. E depois de um dado momento, algo mudou em seu olhar. Ainda brilhava, mas tornou-se mais sério, menos risonho. Como é seu aniversário? Eu trouxe um presente para você. Nasci em junho, não é meu aniversário. Estou um pouco adiantada ou atrasada, não faz mal. Enquanto romancista, você vai gostar. Sou romancista. Ser romancista é como ser presidente da República. É um título que se leva para sempre, mesmo depois de se deixar o cargo. Pode ser, mas não no meu caso. Ela o atacou em outra frente. Os romancistas são os maiores mentirosos do mundo, não? Não, os políticos é que são. E os historiadores e os jornalistas, mas não os romancistas. Claro que são. Vocês dizem narrar a vida em seus romances, mas mentem. A vida é complexa demais para caber numa equação ou para se deixar conter nas páginas de um livro. Ela é mais difícil que a matemática ou que a ficção. Um romance é ficção, e a ficção, tecnicamente, é uma mentira. É o exato oposto. Philip Hoff encontrou a fórmula certa. O romance fornece àquele que o inventa uma mentira por meio da qual ele expressa sua indizível verdade. Sim, mas... E de repente, Fowles se cansou daquilo. Não vamos decidir a questão numa noite? O que me trouxe de presente? Pensei que não o quisesse. Você é um pé no saco. Meu presente é uma história. Que história? Com um copo de vinho na mão, Matilde saiu da mesa e se instalou na poltrona. Vou contar uma história. E quando eu tiver terminado, você não poderá deixar de se sentar atrás da sua máquina e começar a escrever. Fowles balançou a cabeça. Nem sonhando. Quer apostar? Não vamos apostar nada. Está com medo? Não de você. Nada pode me fazer voltar a escrever e não vejo por que a sua história mudaria isso.
porque ela fala de você e porque é uma história que precisa de um epílogo. Não sei se quero ouvi-la. Vou contar assim mesmo. E sem sair da poltrona, ela estendeu a taça vazia na direção de Fowles. Ele pegou o St. Julien, levantou-se para encher a taça de Matilde e se deixou cair no sofá. Entendeu que algo muito sério estava prestes a começar e que todo o resto não passara de embromação, de um prelúdio ao verdadeiro frente a frente entre os dois. Tudo começa na Oceania, no início dos anos 2000, disse Matilde. Um jovem casal da região parisiense, Apolline Chapuis e Karen Armani, desembarca no Havaí depois de 15 horas de voo para passar as férias. Capítulo 5. A contadora de histórias. Não há angústia pior do que a de carregar dentro de si uma história que ainda não foi contada. Zora Neale Hudson. 2000. Tudo começou na Oceania no início dos anos 2000. Um jovem casal da região parisiense, Apolline Chapuis e Karen Armani, desembarcou no Havaí depois de 15 horas de voo, para uma semana de férias. Assim que chegaram ao hotel, eles esvaziaram o minibar do quarto e caíram num sono profundo. Nos 2 dias seguintes, eles aproveitaram todos os encantos da ilha vulcânica de Maui. Caminharam pela natureza preservada, admiraram as pequenas cascatas e os campos floridos, fumando baseados. Fizeram amor nas praias de areia fina e alugaram um barco particular para observar as baleias ao largo de La Reina. No terceiro dia, enquanto faziam um mergulho submarino experimental, a máquina fotográfica que tinham caiu no mar. Os 2 mergulhadores experientes que os acompanhavam tentaram encontrar a câmera sem sucesso. Apolline e Karen precisaram se conformar. Tinham perdido as fotos das férias. Fato que esqueceram na mesma noite, em torno de uma boa dúzia de coquetéis, nos inúmeros bares da praia. 2015. Mas a vida é cheia de surpresas. Muitos anos depois, a 9.000 quilômetros dali, Eleanor Farago, uma empresária norte-americana, avistou um objeto preso a um recife enquanto fazia sua corrida pela praia de Baichawan, na região de Kenting, ao sul de Taiwan. Era a primavera de 2015, eram 7 horas da manhã. A senhora Farago, que trabalhava numa rede hoteleira internacional, fazia uma turnê pela Ásia para visitar alguns hotéis do seu grupo. Na última manhã da viagem, antes de pegar o avião para Nova York, ela foi correr em Baixa, uma espécie de côte azul local. Cercada de colinas, a praia tinha uma areia fina e dourada, uma água translúcida, mas também algumas rochas que mergulhavam no mar. E foi nelas que Eleanor avistou aquele objeto misterioso. Ela correu até ele, escalou 2 rochas, abaixou-se para soltá-lo e pegá-lo. Descobriu uma bolsinha à prova d'água com uma máquina fotográfica PowerShot da marca Canon. Ela ainda não sabia. Para falar a verdade, nunca soube, mas a câmera dos jovens franceses havia ficado à deriva por 15 anos, ao sabor das correntes, percorrendo cerca de 10.000 quilômetros. Curiosa, a americana pegou o objeto e, de volta ao hotel, colocou-o num estojo de tecido dentro de sua bagagem de mão. E algumas horas depois, ela pegou um avião no aeroporto de Taipei. O voo da Delta Airlines partiu às 12h35, fez uma escala em São Francisco e pousou em Nova York, no aeroporto JFK, às 23h08, com um atraso de mais de 3 horas. Cansada e com pressa de voltar para casa, Eleanor Farago esqueceu vários objetos pessoais no compartimento à frente do seu assento, dentre os quais a máquina fotográfica. A equipe encarregada da limpeza do avião encontrou o estojo e o levou aos achados e perdidos do aeroporto JFK. E 3 semanas depois, o empregado desse setor encontrou a passagem de avião da senhora Farago. E depois de recuperar os dados da passageira, ele deixou uma mensagem em sua secretária eletrônica e enviou-lhe um e-mail, aos quais Eleanor Farago nunca respondeu. Segundo o procedimento padrão, o setor de achados e perdidos guardou a máquina por 90 dias. E depois disso, ela foi revendida junto com milhares de outros objetos a uma empresa do Alabama, que há décadas comprava bagagens não recuperadas nas companhias aéreas norte-americanas.
No início do outono de 2015, a máquina fotográfica foi então guardada numa prateleira do Unclaimed Baggage Center, o centro de bagagens não retiradas. O lugar era diferente de tudo que já se viu. Havia sido inaugurado nos anos 1970, em Scottsboro, uma pequena cidade do condado de Jackson, 200 quilômetros ao norte de Atlanta. Uma modesta empresa familiar tivera a ideia de assinar contratos com as companhias aéreas para revender as bagagens perdidas cujos proprietários não se manifestavam. O negócio havia prosperado tanto que, ao passar dos anos, a loja se tornara uma verdadeira instituição. Em 2015, os depósitos do Unclaimed Baggage Center ocupavam cerca de 4.000 metros quadrados. Mais de 7.000 novos objetos eram encaminhados todos os dias por caminhões que saíam dos diferentes aeroportos dos Estados Unidos rumo àquela cidadezinha perdida no meio de lugar nenhum. Curiosos afluíam dos 4 cantos do país e mesmo do exterior. 1 milhão de turistas anuais visitavam o lugar, que parecia tanto um supermercado de descontos quanto um gabinete de curiosidades. Em 4 andares empilhavam-se roupas, computadores, tablets, fones de ouvido, instrumentos musicais, relógios. Um pequeno museu havia sido criado dentro da loja para a exposição das peças mais insólitas recuperadas ao longo dos anos. Um violino italiano do século XVIII, uma máscara funerária egípcia, um diamante de 5,8 quilates e uma urna com as cinzas de uma pessoa. Foi nas prateleiras dessa estranha loja que a nossa Canon PowerShot acabou depositada. Protegida por seu estojo de tecido, ela ficou ali, empilhada ao lado das outras máquinas fotográficas de setembro de 2015 a dezembro de 2017. Durante o feriado de Natal daquele ano, Scott Malone, 44 anos, e sua filha Billy, 11 anos, moradores de Scottsboro, passeavam pelos corredores do Unclaimed Baggage Center. Os preços da loja chegavam a ser 80% menores do que os artigos novos. Scott não estava bem de grana. Ele tinha uma oficina na estrada que levava ao lago Huntersville, onde consertava carros e barcos. Desde que a sua mulher foi embora, ele tentava criar a filha da menor maneira possível. Julia simplesmente sumira num dia de inverno, 3 anos antes. E quando ele voltou para casa, à noite, encontrou em cima da mesa da cozinha uma mensagem comunicando-lhe friamente a decisão. Ele ficou mal, claro. A dor ainda o acompanhava, mas não surpreso. Para falar a verdade, sempre soubera que a mulher um dia o deixaria. Estava escrito em algum lugar, numa das páginas do livro do destino, que as rosas bonitas demais viviam sob o terror de murchar. E aquele temor, às vezes, fazia com que cometessem atos irremediáveis. Eu queria, de Natal, uma caixa de pintura. Por favor, papai, pediu Billy. Scott balançou a cabeça para dizer que sim. Eles subiram ao último andar, onde ficava o setor de livros de papelaria. Eles perambularam por uns bons 15 minutos e encontraram uma linda caixa com tubos de guache, pastéis a óleo e 2 pequenas telas em branco. A alegria da filha aqueceu o coração de Scott. Ele se autorizou um gasto para si mesmo, um exemplar de O Poeta de Michael Connelly, vendido a 99 centavos de dólar. Fora Julia quem lhe revelara o poder mágico da leitura. Fora ela quem por muito tempo sugeria os títulos de que ele poderia gostar, romances policiais, históricos e de aventura. Nem sempre era certo que ele entraria na história, mas, quando encontrava o livro, certo, aquele que fora escrito para ele, do qual saboreava os detalhes, os diálogos, os pensamentos dos personagens, ele sentia um grande deslumbramento. Sim, era a melhor coisa do mundo. Realmente, melhor que Netflix, que as partidas de basquete dos Hanks, e que todos os vídeos idiotas que circulavam pelas redes sociais e que transformavam as pessoas em zumbis. Enquanto estava na fila do caixa, Scott atravessou uma cesta com artigos de liquidação. Ele vasculhou a cesta de metal e, entre uma grande quantidade de objetos singulares, pescou um estojo de tecido. Ele continha uma antiga máquina fotográfica compacta, a preço de R$ 4,99. Após um momento de hesitação, Scott se deixou levar. Ele adorava consertar e arrumar tudo que caísse nas mãos. Era sempre um desafio que ele se atribuía
o dever de vencer, pois ao consertar coisas velhas e estragadas, ele sempre tinha a impressão de estar consertando sua própria vida. Chegando em casa, Scott e Billy decidiram juntos que, embora fosse sábado, 23 de dezembro, eles poderiam abrir seus presentes sem esperar o dia de Natal. Assim teriam todo o final de semana para aproveitá-los. Pois Scott trabalhava na oficina na segunda-feira. Fazia frio naquele ano. Scott preparou para a filha uma xícara de chocolate quente com marshmallows flutuando na superfície. Billy ligou uma música e passou a tarde pintando, enquanto o pai lia o romance policial e bebia uma cerveja gelada, em pequenos goles. E foi somente à noite, enquanto Billy preparava um macarrão ao queijo, que Scott abriu o estojo onde estava a máquina fotográfica. Observando o estado da bolsinha à prova d'água, ele adivinhou que a máquina fotográfica estivera submersa por vários anos. Ele precisou usar uma faca serrilhada para abrir o lacre. A máquina não estava mais em condições de uso, mas depois de várias tentativas ele conseguiu retirar o cartão de memória, que não parecia danificado. Ele o conectou ao computador e conseguiu abrir as fotos que guardava. Scott percorreu as imagens com uma ponta de excitação. A sensação de estar entrando na intimidade de indivíduos que ele não conhecia o deixava pouco à vontade, mas despertava a sua curiosidade. Havia cerca de 40 imagens. As últimas mostravam um casal jovem num ambiente paradisíaco, praias, água azul turquesa, natureza luxuriante, paisagens subaquáticas de peixes coloridos. Numa das fotos, o casal posava na frente de um hotel, tirada com pressa, com a câmera ainda acima das cabeças. Era uma selfie precursora com a Malka Hotel ao fundo. Em poucos cliques, Scott encontrou o lugar da internet, um hotel de luxo no Havaí. Foi onde perderam a câmera, que deve ter caído no mar. Scott coçou a cabeça. Havia mais fotos no cartão de memória. Os dados indicavam que tinham sido tiradas algumas semanas antes das fotografias no Havaí, mas não combinavam com elas. Viam-se outras pessoas, sem dúvida em outro país e em outro contexto. A quem pertencer a câmera? Foi com essa pergunta que Scott saiu do computador para jantar. Como ele havia prometido à filha, eles passaram a noite vendo filmes de Natal que dão medo. No caso, Gremlins e O Estranho Mundo de Jack. Na frente da televisão, Scott continuou pensando em sua descoberta. Bebeu mais uma cerveja, depois mais uma, depois outra e pegou no sono no sofá. Quando ele acordou na manhã seguinte, eram quase 10 horas. Um pouco envergonhado de ter dormido tanto, ele viu a filha em pleno trabalho diante da tela do computador. Quer um café, papai? Você sabe que não pode navegar sozinha na internet, ele reclamou. Chateada, Billy deu de ombros e foi fazer cara feia na cozinha. Em cima da mesa, ao lado do computador, Scott viu um velho papel dobrado que parecia uma passagem de avião. Onde achou isso? No estojinho de tecido, respondeu Billy, aparecendo à porta. Scott espremeu os olhos para ler as informações na passagem. Era um voo da Delta Airlines que no dia 12 de maio de 2015 saíra de Taipei com destino a Nova York. A passageira era uma certa Eleanor Farago. Scott coçou a cabeça, entendendo cada vez menos o que tinha diante dos olhos. Eu sei o que aconteceu. Tive tempo de pensar enquanto você dormia como uma marmota, afirmou Billy, triunfante. Ela se sentou à frente do computador para imprimir o mapa que havia acabado de baixar da internet. E depois, com uma caneta, apontou para uma pequena ilha no meio do Pacífico. A máquina fotográfica foi perdida no Havaí em 2000 pelo casal que fazia mergulho submarino. Ela começou mostrando as fotos mais recentes da máquina. Até aqui estamos de acordo, aprovou o pai, colocando os óculos. Billy apontou para a passagem de avião e traçou uma longa flecha no oceano, do Havaí até Taiwan. Depois a máquina vagou pelo mar, levada pelas correntes até a costa taiwanesa, onde foi encontrada em 2015 por essa mulher, a senhora Farago, que depois a esqueceu no avião ao voltar para os Estados Unidos. Afirmativo, respondeu Billy, balançando a cabeça. E foi assim que chegou até nós. Com capricho, ela completou seu esquema com uma nova flecha até Nova York, e depois com uma linha tracejada até a cidadezinha onde morava. Scott ficou impressionado com a capacidade de dedução da filha. Billy havia reconstituído uma versão quase completa daquele quebra-cabeça, embora uma parte do mistério ainda o intrigasse. Quem você acha que são as pessoas das fotos mais antigas? Não sei, mas acho que são franceses. Por quê? Pelas janelas.
Podemos ver os telhados de Paris, respondeu Billy. E aqui, a Torre Eiffel. Pensei que a Torre Eiffel ficasse em Las Vegas. Papai, estou brincando, Scott respondeu, balançando a cabeça e lembrando da promessa que um dia fizera a Júlia de levá-la a Paris. Promessa que se perdia com a passagem dos dias, das semanas e dos anos que corriam o cotidiano. Ele examinou de novo as fotos parisienses e as fotos havaianas. Ele não saberia dizer porquê, mas estava hipnotizado pelo encadeamento das imagens. Como se um drama se desenhasse por trás das duas sequências. Como se ocultassem um mistério digno das tramas dos romances policiais que ele devorava. O que ele podia fazer com aquelas fotos? Não havia motivo algum para passá-las à polícia, mas uma pequena voz dentro de sua cabeça dizia que ele devia mostrá-las a alguém. Talvez um jornalista? De preferência um jornalista francês? Mas Scott não sabia uma palavra de francês. Ele agradeceu à filha, que lhe estendeu uma xícara de café preto. Os dois se sentaram à frente da tela. E na hora seguinte, tateando e digitando palavras-chave na ferramenta de busca, eles encontraram alguém que correspondia ao perfil que tinham definido. Uma jornalista francesa que fizera parte de seus estudos em Nova York, onde obtivera o título de mestre na Universidade de Columbia. Ela havia voltado para a Europa e trabalhava para um periódico suíço. Billy encontrou seu e-mail no site do jornal. E pai e filha redigiram uma mensagem em que se explicavam seu achado e a impressão de estarem diante de um mistério. Para dar forças às suas palavras, eles anexaram à mensagem uma seleção das fotografias encontradas na câmera e enviaram sua mensagem como uma garrafa no mar. A jornalista se chamava Mathilde Marin. E aqui a gente termina o capítulo 5. Gente, olha só quanta coisa aconteceu nesses 2 capítulos. A gente tem a Mathilde voltando à casa do Nathan, né? Meio que intimando ele para cozinhar para ela e contando essa história. E aí eu deixo para vocês, porque amanhã a gente volta aí com a leitura de O Anjo de Cabelos Dourados e o capítulo 6. Olha quanta coisinha. A gente tem o Rafael começando um livro novo dele. A gente tem esse mistério aí do assassinato do corpo. E vocês notaram que eles identificaram o corpo da vítima, né, daquele corpo que encontraram na praia. E é dessa mulher, do casal que perdeu a câmera, o nome dela, né? Então a gente tem aí muita coisa que acho que lá na frente tudo vai se conectar de alguma forma. Eu já tô achando muito legal. Eu ainda não consigo ter teoria nenhuma, mas tenho certeza que esse nome, por ter aparecido aqui agora, e ela ser dona dessa câmera, enfim, ter essas fotos estranhas, comprometedoras talvez, não sei, lá na frente tudo vai se conectar, com certeza, isso é fato. Mas ainda tá meio incerto, ainda não tô conseguindo ter ideia de nada não, mas eu tô gostando bastante da história, e é um suspense aí, um thriller bem legal mesmo, tá? Tô gostando, espero que vocês também estejam gostando, e não esquece do meu like, não esquece de compartilhar com geral, tá bom? Usando a hashtag Desafio Literário pra me ajudar aí a divulgar, né, sempre mais os vídeos aqui do canal, usando a hashtag Desafio Literário, tá? Ou hashtag A Vida Secreta dos Escritores. Mas hashtag Desafio Literário vem direto para todos os desafios literários aqui do canal. Isso é bem bacana, porque daí me dá essa força para os meus vídeos chegarem para mais e mais pessoas, tá bom? Um beijo muito especial para você que acompanha aqui o meu canal. E eu volto amanhã então com a leitura de O Anjo de Cabelos Dourados e também do capítulo 6, tá bom? Um beijo, gente. Até amanhã e tchau!